Eu tenho por certo que todos nós que somos de escola bíblica dominical conhecemos o que é a operação da graça de Deus. E se fosse resumido de uma maneira bem assembleana e simples, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Eu sei que se passássemos a oportunidade a qualquer jovem, qualquer adolescente, ele tomaria a oportunidade e diria: a graça é aquilo que se manifestou na cruz do Calvário, pelo qual eu posso me levantar todas as manhãs e cantar para Jesus aqui dentro da igreja. Se não fosse a graça, eu estaria no inferno. Se não fosse a graça, os meus pecados não seriam pagos. E de fato, esta palavra é fiel e verdadeira, e que se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos justificados aqui esta noite. Porém, eu quero mergulhar numa profundidade maior com vocês acerca da graça aqui agora, sabendo que a graça de Deus é uma vertente, um mistério tão profundo, que somente aqueles que adentram e mergulham dentro desse mistério conseguem compreender as ciências da profundidade e segredos divinos contidos dentro da graça de Deus. Desde já eu alerto a todos que estão me olhando de olhos arregalados: graça não é para quem é superficial, graça é para quem é mergulhador da graça e dos mistérios de Deus. É por isso que eu já aviso que graça não pode ser compreendida por quem não tem as loucuras do evangelho. Pastor, tem isso dentro da Bíblia? Ou se tem. Quem olha para quem entende profundidade da graça, chama de louco. Mas como Deus chamou os loucos para confundir os sábios, só pode entender a loucura do evangelho para quem é sábio lá fora. Quem se faz louco aqui dentro para compreender os segredos e as ciências que Deus guardou aos pequeninos de fé. Pastor, qual foi as ciências que Deus escondeu dentro da profundidade da graça? É que a graça não se resume somente ao favor imerecido de Deus. E eu volto a repetir, Madeira, que se eu fosse liberar a oportunidade a qualquer um aqui agora, qualquer um resumiria a graça ao favor imerecido. Mas quando nós observamos a graça, principalmente dentro desse texto em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nós observamos que ao dissecar esse versículo, a palavra utilizada no original para graça não se resume somente a favor imerecido, mas algo que é alocado, algo que é colocado, algo que é inclinado, algo que é influenciado. Logo percebemos que a graça não se resume somente a favor imerecido, mas é de fato algo muito maior que se manifestou através dela. E ao ler a Bíblia nós percebemos vários parâmetros para nós colocarmos diante de nós, que além do favor imerecido, também é o poder de Deus. É por isso que se eu não tinha força para livrar a minha própria alma, se eu não tinha força para livrar a minha própria vida, se eu não tinha força para alcançar a salvação, o poder de Deus se manifesta onde a minha força falta, para que na manifestação do poder de Deus, a graça também possa me alcançar. Então resumo tudo isto que eu acabei de falar em alguns segundos, em apenas um versículo. O poder de Deus não se manifesta na tua força, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Já sei, pastor, é a minha fraqueza de não conseguir ter mais dinheiro, é a minha fraqueza de não conseguir vir para a igreja, é a minha fraqueza de não conseguir largar o meu pecado, é a minha fraqueza de não conseguir trabalhar mais. Não, a fraqueza cujo qual a Bíblia está se referindo, que o poder de Deus se aperfeiçoa, não tem a ver com vocês. Pastor, por que não tem a ver conosco? É algo que tem a ver com o céu que te alcança. Não há força em nós para alcançar o céu, por isso o céu alcança quem está aqui dentro me olhando de olho arregalado agora. E eu te mostro dentro da Bíblia que a direção que a graça se manifesta e o poder se manifesta na nossa fraqueza não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Olha aqui bem dentro dos meus olhões enquanto a minha voz esquenta. Não foi ninguém desses milhares que estão aqui dentro que alcançaram Deus, mas foi Deus, na sua infinita bondade, que decidiu abrir um espaço para alcançar cada um que está me olhando de olho arregalado aqui dentro. Porque com carinho, Madeira, se fosse eu quem alcançasse Deus, então era pelas minhas obras. Mas como salvação não é por obras, mas por graça, então não sou eu quem alcanço Deus, é Deus que me alcança. Você quer ver dentro da Bíblia como não há ninguém aqui dentro com capacidade para alcançar Deus? Me mostra agora, pastor Jonathan Carlos. Então toma a Bíblia. Certo dia Deus chamou Moisés para cima do monte e disse assim: rapaz, eu quero descer no meio desse povo, só que se eu descer do jeito que eu sou e do jeito que eles estão, eu vou matar eles. Mas eu não mato porque quero, mato porque eles não suportarão o tamanho do meu poder e o tamanho da minha glória. Então Moisés, faz o seguinte: entra no meio do arraial,
Conclama esse povo a ofertar na minha presença. Pega madeira, pega ouro, pega prata, pega bronze, pega pano, pega tudo que eles ofertarem. Constrói um tabernáculo no meio do povo. Moisés, avisa esse povo: eles não podem atravessar os limites do monte. Olha dentro dos meus olhos, porque se eles atravessarem os limites do monte, eu mato eles, eu rebento eles, eu sacrifico eles na terra. E Moisés, eu não mato eles porque quero, mato porque eles não vão suportar a minha glória. Mas Moisés, diz para esse mesmo povo que está dando glória dentro da Almader, que se eles não podem subir para me alcançar porque não me suportam, então eu estou descendo no tabernáculo para alcançar eles. Não são eles quem sobe, sou eu quem desço. Sabe aonde isso se manifesta? Quando nós olhamos para dentro do tabernáculo, só vai comendo Bíblia, nós percebemos que o tabernáculo é uma inclinação, uma indicação para quem iria pisar na terra. Almader, eu vou ser teologicamente carinhoso. Se fosse ficar em tabernáculo, a gente ficaria pregando aqui até amanhã. A madeira que sustenta os panos fala de Jesus. A corda que liga na madeira fala de Jesus. A estaca que entra na terra fala de Jesus. O ouro fala de Jesus. O altar aponta para Jesus. Os candelabros falam de Jesus. A pia de bronze cujo pó lava a mão fala de Jesus. E toda a mesa da proposição fala de Jesus. A arca da aliança fala de Jesus. Só porque as meninas vão olhar de olho arregalado. Você quer ver como é que tudo dentro do tabernáculo fala de Jesus? Vou dar só 3 indicações. O ouro fala da sua divindade. A prata fala de todo o sacrifício, redenção e tudo que ele fez na cruz do Calvário. O bronze fala do Deus que se fez homem para alcançar vocês. A madeira acácia fala da carne incorruptível. Tudo que está dentro do tabernáculo aponta para Jesus grandão da Galileia. Me parece que quando Jesus está pisando na terra, alguém vai entender na minha direita, então vou falar não, logo para a minha esquerda. Ele olha para a terra um pouco antes de ser crucificado e diz assim: é necessário que eu vá. E vou voltar a 2 Timóteo, alguém vai perceber lá na retaguarda. Para quê? Para que o Pai vos envie outro Consolador. Mais tarde ele diz assim: ficai em Jerusalém. Até que de onde? De baixo ou do alto? Porque não é o baixo que está te alcançando, é o alto. Vem de cima para baixo. Sejais revestido de quê? De poder. Guarda esta palavra. Um pouco antes de ele dizer isso, porque já estava ressuscitado, na crucificação, quando ele se rende e se entrega, sabe o que está escrito na Bíblia? Vamos ver se vocês são de EBD enquanto eu monto o cenário da palavra. O véu do templo se rasga de baixo para cima, foi ou não foi? Ah não? Por que não, varões? Foi de cima para baixo? Por que não rasgou de baixo para cima? Porque de baixo para cima era Almader alcançando ele, mas ninguém pode alcançá-lo. Ninguém tem força, ninguém tem esse poder, ninguém tem essa consequência. Se ele não alcança, o véu não rasga de baixo para cima. Como é ele que está alcançando a Almader, o véu se rasga de cima para baixo. Vem Jesus depois ressuscitado e diz: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Que poder é esse? Esse é o poder que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa. Aonde, pastor? Na minha força, no meu caráter, na minha santidade, na tua fraqueza. Por que o poder de Deus não se aperfeiçoa na tua força? Por que o poder dele não se aperfeiçoa quando você está forte, orando muito, cantando muito, adorando muito? Por que é na tua fraqueza? Porque é na fraqueza que a dependência em Deus se manifesta. E aqui está um propósito lindo que eu quero começar a levar vocês agora. Se o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza, para que a graça de Deus te alcance, então aqui está um canalizador do que Deus faz para alcançar vocês aqui dentro. Entenda a diferença entre graça de Deus e poder de Deus. Se eu sou fortificado e me fortifico na graça, existe um poder no meio desta fortificação que opera em mim para que eu fique de pé. Pastor, tu está dizendo o quê? Que poder de Deus, quem dera tu nunca mais esquecesse isso, é capacidade divina. Então, com carinho, juventude da Almader, Deus tem todo o poder, sim ou não? Mas se ele decidir não manifestar poder, não deixa de ter poder, porque poder é a capacidade que ele tem de fazer o que ele quer. Ele tem todo o poder, só que o poder dele se manifesta onde? Então a capacidade de ele fazer o que ele quer
decidiu manifestar